Oi, aqui é a Ananda e esse é o Falando o que Não Sabe, o podcast onde eu falo tudo o que eu não sei, como se eu soubesse de algo. E no episódio de hoje vamos falar o porquê eu não gosto de seguir blogueiras. Vocês gostam de seguir blogueiras? De acompanhar famosos, subcelebridades ou criadores de conteúdo? Vocês gostam? Eu não gosto de seguir blogueiras. Na verdade, assim, eu quase não sigo blogueira. Eu sigo criadores de conteúdo que falam sobre assuntos que me interessam. Por exemplo, artistas, pessoas que cozinham e que dão dicas de receita. Tem até um cara que eu sigo que fala sobre plantas carnívoras. Muito aleatório. Mas enfim, eu gosto desse tipo de conteúdo. Ou enfim, até pessoas que falam sobre animais, né, biologia, assim, acho super interessante. E assim, não que eu não goste de conteúdos de vlogs, de dia a dia, não que eu não goste de consumir esse tipo de coisa, de ver esse tipo de coisa, mas é que teve uma época que eu consumia tanto que isso começou a me incomodar. Porque eu olhava a vida daquela pessoa e eu pensava, eu queria essa vida pra mim, mas eu não tenho essa vida, porque eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho essa disposição, eu não tenho, enfim, essa função, né, de profissão. E aí aquilo começava a me incomodar, e aí eu ficava muito frustrada, porque eu desejava realmente aquela vida que eu não podia ter. Então eu fui fazer a minha pesquisinha e achei vários artigos que falam sobre o impacto que as redes sociais têm na nossa saúde mental. E eu achei muito interessante, muito legal, assim, porque eu estava curiosa para ver o que as pessoas estavam falando sobre redes sociais ou sobre criadores de conteúdo. E eu achei um texto de um site que chama Lab Notícias. São parênteses. Gente, os gatos estão meio agitados agora, então se vocês ouvirem um miado, uma bagunça assim no fundo, são os gatos, tá? Então me perdoem, desde já. Enfim, achei esse texto desse site que chama Lab Notícias. O nome é O Impacto da Vida Perfeita dos Influenciadores Digitais nas Redes Sociais. E eu vou ler um trecho para vocês que eu achei bem interessante e que eu me identifiquei bastante. As redes sociais também apresentam um lado conflituoso e podem ser usadas como mecanismo de regulação emocional. Isto é, cotidianamente apresentamos picos de instabilidade emocional. Em uma manhã estou bem, mas à noite estou triste. Ou em um dia estou ansiosa e no outro mais tranquila. E ao usarmos as redes sociais como ferramenta para suprir essas emoções ou pensamentos negativos, estando em um período de vulnerabilidade, podemos nos deparar com consequências muito negativas na saúde e no bem-estar, como comparação, vícios, distorção de imagem, perda de habilidade, enfim. E aí eles citam várias consequências negativas. Eu achei esse trecho bem interessante. Primeiro, que fala aqui, né, que as redes sociais é, acaba regulando o nosso emocional, e isso é muito real. Acabei de lembrar, nem estava no roteiro, hein? Mas eu acabei de lembrar que quando eu era adolescente, assim, enfim, eu ficava de castigo, eu ficava sem celular durante uma semana, assim, por exemplo, né? E eu lembro que quando eu ficava sem celular durante esse tempo, sem celular, sem iPod, que na época era iPod, o meu humor mudava completamente, tipo, completamente, assim. Eu ficava muito mais bem-humorada, sabe, criativa, eu desenhava mais, eu fazia mais coisas que não tinham a ver com tecnologia, sabe. E isso é muito engraçado, porque você vê impacto disso em crianças, né, tipo,
E uma criança que passou o dia inteiro vendo, sei lá, celular, iPad, essas coisas, televisão até, no YouTube, né, quando você fala para ela parar de assistir, ela acaba tendo um pico de estresse, assim, né, e fica fazendo birra, enfim, e fica muito chateada e nervosa e irritável, assim, sabe. E eu é muito as consequências do celular, da tecnologia. Porque assim, isso que eu tô falando é mais as consequências da tecnologia na nossa vida, não necessariamente sobre as redes sociais, porque as crianças, dependendo das crianças, né, não têm redes sociais, não acompanham as pessoas nas redes sociais, mas têm acesso à tecnologia, né. Então aqui, nesse caso, eu falei sobre, num geral, sobre o acesso às tecnologias. Só que as redes sociais, elas, conseguem até piorar esses sintomas, né, de estresse, enfim, desgaste emocional. Porque você tá o tempo todo acompanhando pessoas que não têm nada a ver com a sua vida e que você acaba desejando alguma coisa da vida daquela pessoa, seja o trabalho, seja o corpo, seja a aparência, seja a pele, seja o cabelo, seja, sei lá, os acessórios, as roupas, sabe, você acaba desejando aquilo. Então você acaba ficando realmente muito vulnerável, né. E aquilo realmente te influencia. Não é à toa que as pessoas que são criadoras de conteúdo são chamados de influenciadores, porque de uma certa forma aquelas pessoas te influenciam. Inclusive, tinha uma pessoa que eu seguia nas redes sociais e que eu gostava muito do conteúdo dessa pessoa, gosto ainda do conteúdo dessa pessoa. Eu sigo, não sigo, né? Mas eu acompanho esporadicamente, eh, as redes sociais da marca dessa pessoa, eu vejo o podcast dela, enfim, vejo os vídeos que aparecem para mim no TikTok, né. Então, assim, eu parei de seguir o perfil pessoal dessa pessoa, mas eu ainda acompanho o perfil da loja, o podcast e o TikTok. Acho que eu sigo essa pessoa no TikTok, mas assim, quase não aparece conteúdo dela pra mim. E aí, quando eu seguia o perfil pessoal dessa pessoa, eu via os stories, eu via os posts, e aí eu ficava desejando muito aquela vida, sabe. Eu ficava: "Nossa, eu queria ter essa vida, ter essa rotina, ter isso", sabe. Tomar esse café. E aí eu acabava desejando muito a vida dela, e aí eu ficava muito chateada, assim, porque no final do dia, eu sabia que eu não ia ter a vida dela, sabe, que eu nunca ia ter a vida dela. Até porque a vida dela é a dela, a minha é a minha. Então, assim, realmente eu nunca vou ter a vida dela. E aí eu parei de, tipo, acompanhar essa menina, sabe, tipo, de seguir ela, porque por mais que eu goste dela, por mais que eu gosto do conteúdo dela, eu já comprei roupas da marca dela, sabe, mas eu parei de seguir, porque estava me fazendo mal. E, assim, não que: "Ai, nossa, ela tem culpa nisso", ou ela: "Ai, deveria tomar mais cuidado", ou não sei o quê. Não, sabe, é só a vida dela, que ela posta e tá tudo bem. Só que aquilo estava me fazendo mal. E aí é que tá, né, a gente tem que saber se conhecer e entender, será que aquele conteúdo tá fazendo bem pra mim? Será que aquele conteúdo faz sentido na minha vida? Será que eu preciso consumir esse conteúdo agora? Sabe, a gente precisa trazer esse tipo de reflexão, para que a gente não caia numa cilada de: "Ai, nossa, queria ter essa vida", ou sei lá, "Queria ter essa roupa, então eu vou lá e compro roupas parecidas". Aí a pessoa muda de estilo, aí você quer ter o estilo novo dessa pessoa, aí você pega e compra novas roupas com aquele novo estilo daquela
pessoa que você segue, sabe. E aí isso até acaba gerando um consumismo descontrolado, né, mas aí também é outro assunto. E assim, eu tenho plena certeza que essa pessoa que eu sigo e que eu gosto do conteúdo, eu gosto da marca, tem os seus perrengues. Até porque ela fala sobre os problemas e os perrengues que ela passa. Mas quando você vê só aquela parte, só aquela foto, só aquele vídeo, você acaba abstraindo tudo que pode estar acontecendo por trás dos bastidores, sabe? E aí você acaba vendo aquele dia a dia daquela pessoa, e aí você, nossa, você se frustra, sabe, porque você fala: "Nossa, como que ela conseguiu ter tudo isso", sabe, e é tão feliz e tão realizada e tão nã e tudo, sabe, e a vida dela é perfeita. Como que ela conseguiu ter a vida perfeita, sabe? Só que assim, a vida de ninguém é perfeita. Essa é a questão, né, a vida de ninguém é perfeita. A gente só tá vendo aquele nada da vida da pessoa, sabe, e a gente acha que a vida daquela pessoa é perfeita. E eu não tô falando que, ai, tem gente que, tipo, todo mundo tem a vida imperfeita igual, não. Claro, né, tem pessoas que pode ter a vida que não é tão perfeita assim, só que tem recursos que ajudam ela a passar pelas imperfeições da vida, entendeu? E outras pessoas que não têm esse tipo de recurso. E olha que engraçado, né? Você vê aquele conteúdo daquela pessoa e você deseja a vida dela, deseja aquela roupa, aquela pele, enfim, o que seja, porque ela tirou provavelmente uma foto muito específica de um momento muito específico em que aquilo estava bom, estava bonito, estava aesthetic. Inclusive, eu não gosto desse termo, tenho ódio, mas enfim, que estava aesthetic. E aí você fala: "Nossa, vida perfeita, nossa, queria, nã-nã". Até a gente cai nessa, né. Então, por exemplo, né, esses dias eu estava no trabalho, e aí eu ia tirar uma foto do café que eu estava tomando. Só que eu estava no escritório com e eu peguei uma xicarazinha, e era a única que eu conseguia pegar naquela hora, que tinha uma rachadura nela. Na hora que eu peguei aquela xícara, eu pensei: minha foto não vai ficar perfeita". Fiquei chateada de ver, minha foto não vai ficar perfeita. E aí, beleza, peguei aquela xícara mesmo, tal, fiz o café, né, fui tirar a foto, que eu falei assim: "Ah, vou tirar uma foto aqui e vou tentar esconder essa rachadurazinha". É até uma analogia, né, uma analogia perfeita para o que eu tô falando aqui. Mas aí eu falei: "Nossa, eu vou esconder a rachadurazinha aqui desse copo, dessa xícara que eu tô usando para o meu café, pra não aparecer na foto". Aí eu tirei, sei lá, 5, 6 fotos tentando, e muda de braço e muda não sei o quê. Até que eu pensei, tipo: "Mano, por que que eu tô tentando esconder a rachadurazinha da xícara?". Tipo, qual o grande problema de ter uma rachadura na xícara? Sabe assim, qual o problema? Tem uma rachadura ali, por que que eu preciso esconder? Tá tudo bem. A xícara continua sendo uma xícara, meu café continua sendo meu café, sabe? O dia continua sendo o mesmo, só vai ter aquela rachadura. E na foto vai aparecer uma pequena rachadura na xícara. E eu fiquei tentando, eh, maneiras e ângulos de esconder aquela imperfeição, sabe. Então isso é muito interessante, porque, se você pega realmente uma foto, um take, um vídeo, sabe, de uma pessoa e você baseia a sua frustração em cima daquele take específico em que a vida daquela pessoa estava perfeita, cara,
bem-vindo ao mundo da frustração. É isso, sabe? Você vai continuar se frustrando, você vai ficar chateada, você vai ficar desiludida porque você não tem aquela vida. Porque a vida daquela pessoa não é só aquela xícara de café bonita que ela tá postando, sabe? A gente não pode basear a nossa vida em um take, sabe? Em um vídeo, em uma foto, senão a gente vai acabar se frustrando. Ah, Fernanda, então você falou tudo isso e quer dizer que você tá indicando a gente de não seguir influenciadores? Ou pra gente não postar fotos aesthetics e postar toda a nossa imperfeição nas redes sociais? Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é, tudo bem você querer tirar uma foto bonita, uma foto perfeita, uma foto que na sua cabeça é bonita. Eu tiro várias fotos que na minha cabeça é bonita, para as pessoas, pode não ser nada, mas na minha cabeça eu olhei e falei: "É bonito". Pum, tirei uma foto. Eu sou assim, eu gosto de tirar fotos de coisas aleatórias. Mas enfim, eh eu não tô falando pra você não tirar foto, pra você, sei lá, se você gosta de postar o seu dia a dia, o seu café bonito, enfim, você indo na academia ou viagens bonitas que você faz. Eu não tô falando pra você não postar, você pode postar e tá tudo bem você postar, sabe? Mas eu acho que também a gente não precisa ficar presa a um, ai, essa rachadura aqui nesse copo não tá bonito, então não vou postar, sabe? E do outro lado de, então eu também não devo seguir as pessoas que postam o seu dia a dia ou que são influenciadores ou alguma coisa assim. Não, também não tô falando isso. Você pode continuar seguindo aquela blogueirinha que mostra o dia a dia dela e mostra os looks bonitos dela, mostra as viagens. Você pode continuar. O que eu tô falando aqui é, às vezes a gente precisa refletir. Se você olha aquele conteúdo e você, no fundo, você se sente frustrado ou desanimado de alguma maneira, eu tô pedindo para você refletir se faz sentido, então, você consumir aquele conteúdo no seu dia a dia, sabe? Porque se não tá te fazendo bem, por que que você vai continuar? É o caso dessa pessoa que eu gosto, sabe? Eu gosto dela, mas assim, não estava me fazendo bem acompanhar a vida dela no meu dia a dia. Então, se eu quero saber alguma coisa específica, sei lá, só dar uma fuxicada, aí eu vou lá, pesquiso o perfil dela, ou enfim, das marcas, apesar que eu quase não pesquiso o perfil dela, eu pesquiso mais a marca dela, mas enfim, para ver se tem uma nova coleção, enfim, só para fuxicar, né? Eu comecei a perceber que não fazia sentido para mim, consumir aquele conteúdo diariamente. Então, assim, se eu quero saber de alguma coisa específica, eu simplesmente vou lá na barra de pesquisa, pesquiso o nome da pessoa, entro no perfil dela, vejo a coisa específica que eu quero e saio, pronto, acabou, sabe? Eu não preciso ficar tendo, o conteúdo dela nos meus stories, no meu feed, sabe, porque se não faz bem, eu não preciso daquilo. Então é isso que eu tô dizendo, sabe, a gente refletir um pouco mais sobre isso, um pouco sobre o que a gente consome. Se você não tá ficando satisfeita depois que você, sei lá, dá uma entrada lá no Instagram, TikTok, que seja. Se você não tá ficando satisfeita, você tem que parar, e refletir: "Por que que eu não tô? O que que tá acontecendo? O que tá me chateando? Ai, Fernanda, você é invejosa?" Talvez seja um pouco de inveja. Mas na verdade, não é que eu acho que é inveja, na verdade é um desejo, sabe? Tipo, eu ficava desejando a vida daquela pessoa. E talvez, consequentemente, vinha uma inveja junto. Mas assim, inveja é um sentimento positivo? Eu nunca vi a inveja como um sentimento positivo. Então por que que eu preciso ficar gerando esse sentimento tão negativo, tão, assim, tóxico pra mim, gratuitamente? Pra que que eu preciso? Não preciso, né, na verdade.
Então, assim, é isso. Eu comecei a refletir depois dessas situações, por que, né, eu tô seguindo essas pessoas? Faz sentido eu seguir essas pessoas? Me faz bem seguir essas pessoas? Mesmo que sejam pessoas que tenham opiniões que eu goste, que eu concorde, enfim, né. Mas, no fundo, acabava me gerando sentimentos que não eram bons. Então é isso, gente, o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido o que eu quis dizer aqui. E vamos para o pensamento no banho. Meu pensamento no banho é um sonho que eu tive, que eu realmente fiquei muito pensativa. Mas essa noite eu tive um sonho muito do esquisito. Nossa, foi um sonho muito esquisito, gente, sério. Eu nem sei explicar, assim. Tipo assim, eu era meio que uma personagem, eu não era eu, assim. E aí, eu estava meio que em um prédio, assim, que era meio que uma casa de repouso, e algumas pessoas que eu conhecia morreram, e eu vi o corpo, assim, aí era uma pessoa meio seca, sabe, tipo, um negócio muito bizarro. E aí, nesse lugar, no andar que eu ficava, tinha uma criatura, e aí essa criatura começou a me perseguir. E aí ela, tipo, abriu, ela conseguiu me pegar eventualmente, e ela abriu a minha boca, assim, e entrou em mim. Tipo, como se estivesse possuindo, tá ligado? E aí eu comecei a ficar maluca, porque aí eu pensei assim, nossa, as pessoas que morreram, morreram por conta dessa criatura, foi assim, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí eu comecei a surtar, surtar, surtar. E aí saí correndo e desci as escadas, assim, eu sonho muito com escadas, inclusive. Desci as escadas, assim, e aí tinha umas enfermeiras, e elas, tipo, você precisa se acalmar, e eu, tipo, eu vou morrer, eu vou morrer. E elas vieram com uma agulha, mano, gigantesca, tipo, você precisa se acalmar, toma isso aqui, tipo, coloca na sua veia. Só que pra quem não sabe, eu tenho um medo de agulha, mas um medo, juro, é muito difícil pra mim. E aí eu fiquei, eu tenho medo de agulha, eu não quero essa agulha. E aí eles, mano, me seguraram e me deram o remédio, enfim, mano, muita loucura. Tipo, foi um sonho muito maluco, assim, e muito assustador, sabe? Eu lembro de estar muito assustada nesse sonho. Foi um pesadelo, né, na verdade. E esse sonho, esse pesadelo, enfim, ficou muito na minha cabeça o dia inteiro. Inclusive, eu queria saber de vocês se vocês gostariam de um episódio sobre sonhos, porque eu sou uma pessoa que sonha muito. Então, assim, eu tenho muitos sonhos para contar. E eu tinha até um diário de sonhos, assim, que eu anotava os sonhos que eu tive naquela noite, né. Mas enfim, até parei de anotar os sonhos. Mas eu sou uma pessoa que sonha muito, então, assim, se vocês tiverem interesse de um episódio sobre sonhos, não seria um episódio contando só os meus sonhos, né, pra também não ser cansativo pra vocês. Mas também falar, né, sobre a brisa do sonho, porque eu acho o sonho uma brisa. Enfim, gente, foi um papo, assim, um pouco mais sério hoje, né, mais centrado, mas eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Avaliem o podcast, compartilhem nas redes sociais, me sigam nas redes sociais, Instagram e TikTok. O arroba é falando o que não sabe. Deixem um comentário falando o que vocês acharam sobre o episódio, se vocês concordam comigo, se vocês não concordam comigo. Qual é a visão de vocês sobre a rede social? E sobre influenciadores, enfim. Se vocês quiserem também, vocês conseguem me mandar um áudio, caso o que você tenha para falar seja muito comprido e não caiba nos comentários. Vocês podem me mandar esse áudio aí. Deixem aí também nos comentários se vocês gostariam de um episódio sobre sonhos. E um beijo
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Fui!